Mulheres, precisamos falar sobre com a jornalista Liliane Bento, que está com a gente. Oi, Li, bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá. Bom dia, Danúbia. Bom dia. Hoje nós temos um tema que é bem polêmico, né? Que são os nossos animais. Com a Danúbia de Souza, jornalista e defensora das causas animais, né? Protetora, prazer em né? recebê-la aqui. Quanto tempo, né, Jorge? Nossa. Legal estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Antes de você começar a ser questionada por Liliane Bento, jornalismo, tu desse um tempo, Danúbia? Então, todo mundo acha isso, né? Pergunta, algumas pessoas ainda acham que eu estou na TV. Olha só, faz 4 anos que eu saí, gente. Mas é assim. Mas é assim que 4 anos. funciona. E aí me encontram e dizem assim, eu te assisto todo dia. Eu agradeço, né? Eu agradeço pelo carinho, né? Mas, enfim, não estou na telinha, mas estou trabalhando com jornalismo, só que mais nos bastidores, né? Tenho uma produtora de vídeo, uma produtora que faz roteiros e uma empresa já há mais de 4 anos, né? Já tinha quando eu trabalhava na TV. Tenho um site de notícias da área pet, que era o meu sonho, né? Não tinha tempo, a gente sabe, né, que quando a correria de rádio e TV, né, então naquela época eu não conseguia colocar o site em prática, que é o Vale dos Pets, e faço outros trabalhos aí também na área, né? Não estou aparecendo, mas continuo fazendo jornalismo, até porque é uma paixão, Estamos lá, né? né? Estamos uma paixão. lá. Isso a gente não se livra. É uma cachaça, né? Porque eu também estou sempre envolvida. Pois é, ó. Quem faz jornalismo, né? Não adianta. Uma coisa ou outra a gente está fazendo, né? Bem isso. A gente jura que não vai mais fazer, mas a gente faz. É assim mesmo. Enfim. Vamos lá, Ali. Por que a Danúbia está aqui com a gente hoje? Pois então, por quê? Até não sei se ela tem a resposta, mas sabe que eu faço as perguntas. Se o entrevistado não tem a resposta, é um problema dele, né? Aí, ó. Começou bem. Começou bem, viu, né? Dá tempo de ir embora ainda? É que assim, ó, eu acompanho muito a causa animal, até porque eu gosto dos animais. Quando dá, eu ajudo também. Adotei a Bebel, que tá linda. Viu as fotos dela? Linda, culpa maravilhosa. dela, tá? Da Bebel tá na minha vida. Culpa dela. Inclusive, da imprensa, acho que 90% dos animais adotados pelos jornalistas, acho que tem uma... Tua O teu influência. dedo. Olha aí, ó. Tem o meu dedo, tem o meu dedo. E eu vejo, tem homens também, claro que tem, eu conheço 2 ou 3. Mas a maioria das pessoas que se dedica à causa animal é mulher. Uhum. Você já parou para pensar nisso, Danúbia? A maioria que a gente vê é mulher correndo de um lado para o outro atrás para cuidar de bicho. Por quê? Eu vim pensando nisso hoje. Então. Até então eu não tinha reparado. Mas, inclusive, nós temos aí grandes mulheres que fizeram história na proteção animal. Pois é. E realmente, por exemplo, a Prablu começou pela Bárbara Lebrecht. A que Bárbara, hoje isso. está em Portugal, né? Nossa querida, amada Bárbara. E muitas mulheres fizeram e fazem história, e realmente a gente tem uma porcentagem menor de homens, mas temos também muitos homens na proteção Eu conheço uns animal. 3. Não, mas tem. No próprio esquadrão a gente já teve também o Rafa, né? Mas a porcentagem de mulheres é bem maior. Né? É bem maior. Acho que pela questão do cuidado... não sei, não tinha pensado nisso. Mas agora vamos fazer uma outra pergunta que talvez responda essa primeira, que eu também fiquei pensando, e vamos ver se você concorda comigo. Das mulheres que eu conheço protetoras, que são algumas assim também, a Prablu, ou do Esquadrão, até a Ivone Simão lá de Indaial e outros, né? Não todas, claro, nunca vamos generalizar, mas a maioria das mulheres que eu conheço que se dedica à causa animal, ou não é casada, não tem, né, um compromisso, um homem dentro de casa e tal, ou não tem filhos, ou não tem os dois. Essa percepção tá errada? Acho que está errada. Né? Que bom, Eu acho que que bom. As que mais aparecem realmente não são casadas, né? Até porque demanda muito tempo. Isso. E eu vejo até pelas minhas amigas que são casadas que é um problema também, porque demanda muito tempo. A causa animal, né? A gente tem até uma brincadeira, tem a Tamara e a Vivi, que são casadas, são do Esquadrão,
E os maridos falam, ó, só não vão falar de bicho hoje aqui em casa, né? Porque a gente acaba dominando o assunto, né? Toma tempo. Então, mas sabe por que isso acontece? A gente fala assim, temos que ter mais protetores, temos que ter mais ONGs, temos que ter isso. Na verdade, todo mundo deveria ser protetor. Acaba acumulando, passando esses problemas para essas pessoas que estão sempre ali fazendo mil coisas, lidando com trocentos animais, né? É impossível a gente, com a demanda que tem hoje, os protetores salvarem a cidade, salvarem o mundo. Darem conta, né? Darem conta da demanda. Então, é só se a comunidade ter empatia, ter amor, cada pessoa, né? Você não precisa amar os animais, mas precisa respeitar, não maltratar, porque senão vai ser difícil, né? Você sabe aí a demanda que a gente tem, a gente não dá conta. São muitos casos, né? Então, realmente, quem é solteira... Eu, por exemplo, sou solteira, então, se eu precisar sair à noite, alguma coisa assim, eu vou lá e faço. Mas, realmente, para quem é casado... Complica um pouco, né? É difícil, né? Nós temos aí o Diogo, por exemplo, Diogo Orsi, que também... lida aí com trocentos mil casos, ele disse que tem que ir na psicóloga direto. Eu falo, realmente, vamos fazer um planão aí, um super plano para atender todos os protetores. Né? Mas o Diogo é casado? O Diogo está solteiro agora e também... Então não está muito errado a minha percepção, porque até o homem que se dedica mais é o solteiro. Pois é. Porque realmente demanda muito tempo, né? É um pedido de socorro de noite, é um animal Bem atropelado. Isso. É o cuidado, né? De ir em casa, aí limpar o espaço, cuidar do animal, botar água, botar comida, levar ração, fazer isso, fazer aquilo. Isso demanda muito tempo. Então, acaba sendo realmente quem não tem ainda um compromisso familiar. Claro que tem pessoas que são casados, que têm filho, mas como você disse, elas sabem o quanto é mais difícil para elas. Sim, bem difícil, bem difícil. A própria Ivone Simão, né, que tem, acho que hoje tem mais de 50, mas já teve mais de 100 animais. E isso atrapalhava muito a vida dela. Ela parou de ajudar porque não tem mais condições. E atrapalhava a vida pessoal mesmo. Ela sempre falou que atrapalhava, não tem como. A gente porque ela jogar era casada, tudo. Não era? Era casada, hoje não é. Olha aí, gente. Então a minha percepção não estava errada. É porque, assim, para o outro aceitar, é só se ele também tem essa paixão. Eu acredito. Sim. Né? Ou colocar limites, né? Ou limites, Porque realmente não dá para a gente abraçar o mundo. É bem difícil. Mas daí eu te pergunto, coloca limite, daí chega sábado, 8 horas da noite, você está pronto para sair comer uma pizza, vem um pedido de socorro. Você consegue dizer não? É um problema. Bem sério, né? Ainda mais se tiver outras pessoas envolvidas nesse compromisso. É um problema. Eu já tive, apesar de ser solteira, na minha própria família, das pessoas acharem um absurdo. Já cheguei atrasada na ceia de Natal. Então, ó. Por exemplo, porque nós resgatamos uma cachorrinha e como é que eu ia deixar ela na rua, correndo o risco de ser atropelada e tal, e até resolver a situação, cheguei umas 2 horas atrasada na ceia de Natal. E aí, escutei um monte. Com certeza. Então, vai naquilo que eu falei. Quem tem um compromisso familiar, não que o solteiro também não tenha, né? Mas para quem é casado, é mais difícil, né? O que tem filhos, né? Dizer, meu filho, fica aqui que eu vou lá socorrer o cachorro tal. É mais complicado, difícil, né? É mais difícil, principalmente para quem tem filho. Mas, justamente por isso, porque as pessoas jogam um problema só para os protetores, para as ONGs, e a responsabilidade é de todos nós. A gente tem que começar a ter essa percepção, né? Nós temos que fazer a nossa parte, o poder público tem que fazer a parte dele. Era a minha próxima pergunta, porque assim, quantos protetores mais ou menos nós temos hoje na cidade, você sabe? Que ajudam de alguma maneira. Eu acredito que mais de 100, contando né? aí a Pra Blue, todas as ONGs, os né? não tão famosos, né? Edma, Silvana, os independentes que não têm tanta visibilidade. Nós temos muitos independentes que fazem um trabalho lindo. Então, acredito que tem mais de 100 e ainda bem, porque senão a história de Blumenau ia ser outra. Pensa. Mas ainda assim é pouco, não é? Para o tamanho de Blumenau. Ainda é pouco, ainda é pouco.
Pois é. Porque realmente as pessoas precisam saber que quando adotam um bichinho, a responsabilidade é delas. E por um longo período, né? Por um longo período. Prestem atenção nisso, Tem né? gente que me manda mensagem, você sabe bem que eu demoro para responder mensagem. Gente, nem é bom falar. Todo mundo já sabe disso. Por quê? Gente, eu recebo 30, 40 mensagens por dia. É humanamente impossível responder todo mundo. E são casos, por exemplo, a pessoa me manda assim... eu não quero mais o meu cachorro. Ele roeu tudo aqui em casa, está fazendo xixi por tudo. Você pode vir buscar? Eu nem respondo. Imagina eu pegar 30 animais por dia. Todos os dias são pedidos de ou vir buscar, ou tá na rua, ou vir em tal lugar. São pedidos de ajuda. Ou assim, vou mudar para outro lugar. Vou mudar agora para um apartamento. E não posso levar o cachorro. Tá, mas aí a responsabilidade é do protetor? Não, é sua. Que, quando adotou, sabia que esse animal ia ser teu para o resto da vida. Pior é que eles largam na rua, né? Aí eles largam na rua, né? Então, é um problema muito grande. Então, uma senhora me mandou uma vez assim, eu achei que todo mundo fala bem de você, mas eu sabia que não era tudo isso, porque eu te pedi ajuda, você não me ajudou. Tem isso também. Tem isso. Tá. E aí, assim, como se nós fôssemos pagos, né? É um trabalho voluntário que a gente paga muitas vezes do nosso bolso quando não recebe ajuda com eventos, a gente paga do nosso bolso. E as pessoas ainda nos cobram que a gente fique com o animal que é a responsabilidade delas. Pois é, e como resolver isso? Como é que está hoje o poder público? Olha aí, ó. Siri ouvindo a gente. Então, a gente precisa realmente de uma política pública efetiva, não só em Blumenau, como no Brasil. Sim, no geral. No geral, né? E é bem difícil porque as pessoas acham, olha só, a gente precisa mudar urgente essa mentalidade. Acham que se cuidar dos animais, a gente não está cuidando de outras coisas. A gente vê muito isso nas redes sociais, né? Dá isso para um bebê. Vai né? cuidar de uma criança. Isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E tomara que todo mundo seja bom o suficiente para ter empatia com as crianças, com os idosos, para cuidar de tudo e de todos. Uma coisa não exclui a outra. Não é porque a gente pensa em políticas públicas para os animais que as crianças vão ficar desassistidas. De forma alguma. Muito pelo contrário, né? A gente quer que todo mundo tenha empatia. E eu vejo que, geralmente, quem faz esse tipo de colocação, às vezes não ajuda a própria família, porque começa aí, da gente ajudando os mais próximos e tudo mais. E ter o cuidado com os animais é uma questão também de saúde pública. A gente tem que pensar sobre isso, sobre a questão das doenças e tudo mais. E a gente já tem pesquisas e tudo mais que os animais são seres sencientes, eles sentem dor, frio, têm sentimentos como a gente. Então, quem às vezes questiona isso do porquê cuidar dos animais, eu fico me perguntando que tipo de ser humano é esse, que não tem uma empatia em ver a dor do próximo. Sim. Eu vejo o próximo como todos. Sim, qualquer um. Né? Quem passar pelo meu caminho e quem eu puder ajudar, eu vou ajudar. Então, é uma questão de saúde pública, é uma questão de empatia e todos os governos, todos, precisam começar a ter responsabilidade com isso e eu vejo que a maioria não tem. Quando você fala por responsabilidade, o que você acha que falta? Não só em Blumenau, mas Blumenau, os outros municípios, que Blumenau ainda tem um CEPREAD, que é assim, entre elogios e falhas, tá tudo ali, tem muita gente falando bem, muita gente falando mal, né? O que você acha que poderia ser feito, no geral? As cidades deveriam ter? Então, primeiro, assim como nos países desenvolvidos, a gente está bem longe, né? Mas seria maravilhoso se acontecesse, e é possível acontecer, é de ter um cadastro e que os animais passem a fazer parte do censo, para a gente saber quantas pessoas tem, quantos animais tem, para onde a gente está indo, onde que tem mais. A gente precisa fazer com que a gente tenha estatísticas, e hoje é muito, muito difícil. Até eu tive uma reunião com o prefeito de Pomerode no ano passado e falei sobre isso para ele, sobre a importância de ter o censo.
E eles começaram a fazer em Pomerode, acho que terminaram por agora. Então, não é difícil, não é difícil. Precisa fazer um censo. O ideal é que todos esses animais fossem microchipados. Então, mas já não começaram uma época, disseram que iam fazer isso, começaram e pararam? Então, pela legislação, os animais que estão sendo castrados pelo poder público já recebem o microchip. Mas o ideal é que todos, até, se eu não me engano, é da vereadora... Se eu não me engano, não. É da Cristiane Loureiro, nossa parceira também, o Bruno Cunha, a Cris. A intenção era que todos os animais fossem castrados, mas a gente só conseguiu que aqueles que passassem pelo mutirão. Porque tem aquela questão assim, se você pode ou não pode pagar o chip e tudo mais, como que Mas o poder o chip público... não é caro, né? Baratíssimo. Acho Então. questão de 20 reais. Imagina. E me preocupa assim, se a pessoa vai adotar um animal e não tiver condições de pagar 20 reais num chip, então ela já não adota o animal. Não pode comprar ração. Não pode comprar ração e olha lá, né? Então, a questão do censo, da microchipagem e da efetivação das políticas públicas. Por exemplo, que quando alguém maltrate, essa pessoa seja responsabilizada pelo seu ato, ou por multa, ato administrativo, né? Que Não só o criminalmente, porque criminalmente já está acontecendo, né? Alguns casos, É né? difícil também. E criminalmente. A gente não tem um protocolo. Por exemplo, hoje as pessoas, quando tem uma situação de maus tratos, hoje, vamos falar de Blumenau. Não sabem muitas vezes a quem recorrer. Se eu vou na polícia, se eu vou no CEPREAD, se eu vou só fazer um BO, se eu vou no Ministério Público. E há uma dificuldade ainda entre os próprios órgãos de saber o que cada um faz. Eu vou dar um exemplo. Nós tivemos aí um caso de muita repercussão. Quem não viu, sugiro olhar nas minhas redes sociais, que foi o caso do Ozzy, no bairro Garcia. Esse animal, gente... as imagens são fortíssimas. Da primeira vez a gente nem desfocou, porque a gente queria mostrar mesmo o que acontece em Blumenau. Na segunda a gente começou a desfocar, porque as pessoas não merecem ver isso. Mas ele estava sem metade do corpo e sobreviveu, tá? O que aconteceu? Ele foi encontrado ao lado da Cooper, da Rua Amazonas, ao lado de um matagal. Uma menina de moto estava passando e tal, e viu ele rastejando para chegar até na rua, ou seja, ele foi jogado no mato. E aí a gente foi lá fazer, na verdade eu fui fazer a matéria, não aguentei, já peguei e levei para a clínica. E foi a sorte, porque era questão de horas para ele ter morrido. E aí, assim que o caso chegou nas redes sociais, alguém falou assim, esse cachorro tem dono. Ah, conheciam. Sim. Ele foi o resumo da história. O dono não quis levar no veterinário, inclusive foi uma equipe de fiscalização até a casa dele, viu que o animal estava naquele estado, era míase, bicheira, que é coisa que com um comprimidinho de 20 reais você resolve, se começa a tratar logo. Deu um ferimento, ele brigou com outro cachorro e começou a abrir, e foi comendo o corpo dele inteiro. E o dono não cuidou. E aí ele achou, diz ele, né, que achou que o animal estava morto e jogou lá no matagal. O animal não estava morto, né, e foi rastejando até a rua para pedir socorro. Nossa. Como nós sabíamos, então, quem era essa pessoa, que tomara que esteja aí nos escutando, né? Mas seria muito bom. Seria bacana, né? Ele está nos escutando. Se você souber quem é ele, marca ele aqui embaixo. Então, a gente fez chamamos a Polícia Militar. A Polícia Militar falou que não era flagrante. Tudo bem, fomos no dia seguinte até a delegacia. Fizemos aí o boletim de ocorrência. Isso já faz o caso Ozzy, acho que 5, 6 meses. Na semana passada que o Ministério Público me chamou para falar sobre o caso, 6 meses. Até então não tinha acontecido nada? Nada. Ainda não aconteceu. E ele também não foi responsabilizado para pagar as despesas? Ele vai ser, né? Mas ainda não Está no Ministério Público, mas ainda não foi. E eu tenho as minhas dúvidas do que realmente vai acontecer
com essa família, uma família, são várias pessoas nessa casa que tem. E também, como não há uma sintonia entre os órgãos, será que a fiscalização do município, ele tem outros animais? Será que foi lá na casa para ver? Então, não há uma sintonia. Então, é isso que está faltando, os órgãos se organizarem. Se organizarem, né? Mas aí a gente pensa assim, eu estou cobrando, mas ainda pelo menos Blumenau tem ainda um órgão. Na maioria das meio cidades, bagunçado. Tá bagunçado. Mas na maioria dos municípios nem isso tem. Não, tem lugares que nem você não isso consegue, tem. Exato. Você não consegue nem fazer uma denúncia. E em alguns municípios, a própria polícia não aceita o BO quando é da causa animal. A gente recebe várias reclamações. Então, realmente, precisa ter um protocolo. O ideal é que cada estado tivesse o seu. Sim. Né? E que realmente fosse uma política pública efetiva, porque senão cada um vai pegar um bichinho e vai abandonar porque vai saber que não acontece nada. E a gente tem que começar a mudar esse cenário. Nós precisamos, então, de um deputado que realmente coloque isso em prática, de ir lá, fazer um protocolo, etc. e tal, para que seja para o Estado. Porque realmente cada município tentar colocar vai levar um tempão. É difícil, né? Eu digo mais, uma lei estadual. O governador, são todos, os secretários, o de saúde, o do meio ambiente, os nossos deputados, os prefeitos, porque tem a situação também que quando Blumenau começou a ter uma legislação de maus tratos que prevê a multa, as pessoas começaram a abandonar em Gaspar, em Dayal. Mas então, Gaspar, a polícia funciona? Não sei se você viu que teve um caso de zoofilia lá há 10 dias, mais ou menos, e o cara foi preso. A polícia militar prendeu. Pois é. Então lá está funcionando. Situações e situações, né? Pode ser, né? Mas já tive também uma situação em Gaspar que a PM foi também, que um senhor abandonou e também foi conduzido na hora, né? Eu acho que depende muito, assim, como não tem um protocolo, depende muito de quem está trabalhando, da boa vontade e por aí vai. Quer dizer, nós temos coisas boas, mas ainda poderia melhorar muito em Blumenau. Porque tem municípios que está pior. Mas como nós temos um prazo muito curto, hoje já está acabando nossa entrevista, o que eu queria lembrar aqui é que a Danúbia falou do caso Ozzy, e assim, o Esquadrão PET, né, que é a Danúbia e as outras protetoras, estão devendo ainda mais de 26 mil nas clínicas, né, Danúbia? De animais resgatados. Então, a protetora não é só isso, vai lá dar um banho, ou leva para ficar em algum lugar, ou arranja alguém para adotar. Elas também têm se envolvido em dívidas para poder atender esses animais e estão precisando de ajuda. Então, faça seu pedido aí. Porque as pessoas acham que é só ir lá fazer o resgate, né? O Ozzy, para fazer a cirurgia, salvar ele, fazer enxerto, ele ficou 2 meses na clínica. Pensa. Diária, cirurgia, medicamento, foram 11 mil reais. 11 mil reais para salvar o bichinho. E hoje está com vida de rei, né? Foi adotado. Então, assim, o Esquadrão hoje tem uma dívida de mais de 27 mil reais em uma clínica veterinária. Tem as outras ou não? Não. A gente leva mil. tudo em uma só. Não, se eu tivesse dívida em mais, olha. Então, assim, quem puder ajudar, às vezes ajuda direto na clínica veterinária, paga uma castração, enfim. Qual é o nome da clínica? Quem quiser ir lá e dizer que é para ajudar o Esquadrão. Santa Vete, que é na rua Frei Stanislau Schett, número 870, aqui em Blumenau. E a gente faz esse processo muito transparente, doação direto na clínica, enfim, porque é muito difícil. As pessoas acham assim que é barato, só a ração já é cara, castração, vacinação, só aí já é então, assim, é muito dinheiro, gente. Já estamos aqui, estourado. Então, dá só aí a tua rede social para quem quiser te procurar, que queira ajudar, não é para pedir ajuda. Programa Esquadrão PET e o meu, que é Danúbia de Souza. Então, muito obrigada. Né? Obrigada a você, ao Jorge, obrigada ao espaço, né? E parabéns pelo trabalho de vocês. Volte mais aqui, Danúbia. Precisamos falar mais, insistir no assunto, pode ser que a gente consiga avançar em alguma parte. Vamos, temos esperança. Obrigado pela participação. Liliane Bento, Danúbia de Souza, hoje com o quadro Mulheres Precisamos Falar Sobre.